Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 coisas que eu aprendi sobre empreendedorismo lendo a autobiografia do Phil Knight, que foi o criador de uma das marcas mais icônicas do mundo, que tem um dos símbolos mais reconhecidos no globo. Qualquer lugar que você vá, provavelmente as pessoas vão saber o que significa isso aqui, que inclusive tem um nome, swoosh. Então vamos falar sobre 5 coisas que eu aprendi lendo o livro da Nike. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. Antes de entrar nas ideias que eu tirei desse fantástico livro, é um livro realmente muito bom e recomendo que você leia, A Marca da Vitória, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever no Você Mais Rico e ativar o sino das notificações. Dessa maneira você vai ficar sempre a par de quando eu publicar alguma novidade por aqui. Agora falando um pouco sobre o livro A Marca da Vitória. Phil Knight foi um dos criadores da Nike, ele era o sócio majoritário, já que a empresa surgiu como uma parceria entre ele e um treinador icônico americano chamado Bill Bowerman. O Bill Bowerman treinou várias das grandes estrelas do atletismo de longa distância dos Estados Unidos. E nesse livro ele se concentrou em contar desde 62 até 80, que foi o ano que a Nike fez seu IPO, e depois pulou direto para 2007. E foram vários ensinamentos, na verdade. É um livro muito bacana e até uma tarefa ingrata resumir quase 500 páginas em um vídeo curto aqui, que vai dar, não sei, em torno de 10 minutos talvez. Mas eu vou contar as 5 coisas principais que eu vejo assim, que a gente pode aprender sobre empreendedorismo, lendo sobre a trajetória de uma das pessoas que criou uma das marcas mais reconhecidas atualmente. Eu acho que a primeira delas, né, e é muito importante, é que a Nike, e no começo nem tinha esse nome de Nike, surgiu já com uma proposta de um posicionamento diferenciado. Isso foi vital para manter a empresa num mercado que era conhecido como a Branca de Neve e os Sete Anões. Por que Branca de Neve e os Sete Anões? Porque existia uma grande empresa que dominava quase que na totalidade o mercado, que era a Adidas, e existiam várias pequenas empresas brigando por espaço, que eram os Sete Anões. E se a Nike fosse tentar competir, mesmo com os anões, e ainda mais com a Branca de Neve, né, que era a Adidas, ela perderia logo de cara. Então a proposta foi começar a importar tênis japoneses, trazendo para os Estados Unidos, mas tênis voltados para os praticantes de corrida. Isso que eu acho interessante, esse posicionamento em atender um nicho que não era o que a gente vê hoje, né? Na década de 60 as pessoas não saíam para correr na rua, para correr 5 km para ter saúde, não se preocupavam com isso. Na verdade, quando alguém estava correndo na rua, frequentemente a pessoa era vítima de insultos, os outros passavam de carro, jogavam coisas nela e gritavam mensagens como compra um cavalo. Isso aqui é narrado aqui no livro. Então eles pegaram um nicho pouco explorado e adotaram um posicionamento diferente, que mais tarde veio se refletir em ganhos para aquela empresa. Inclusive essa cultura que a gente tem hoje de corrida, em grande parte, foi criada pela Nike. Então isso eu já achei uma fantástica lição, porque eles se posicionaram e graças a essa posição obtiveram uma vantagem estratégica mais para frente. A segunda lição interessante é que o Phil Knight era um cara que vivia para o seu negócio. Eu acho isso muito bacana, você viver para o seu negócio, principalmente no começo, enquanto ele não engrenou. E como que ele fazia isso? Durante os 5 primeiros anos da empresa, ele praticamente não tirou um centavo para ele. Na verdade, ele não apenas não tirava o prolabore, né, como funcionário da Nike, como também tinha um emprego em paralelo e parte da renda que ele ganhava nesse emprego ele injetava na empresa para que a empresa pudesse importar mais tênis do Japão para serem vendidos nos Estados Unidos. O Phil Knight fala que na cabeça dele, a demanda pelo produto da Blue Ribbon, que não era nem Nike ainda, era inesgotável. Então, quanto ele tivesse para vender, ele poderia vender. Por conta disso, todo o dinheiro que entrava era automaticamente investido em mais produto. O caixa da empresa era sempre zero. O que muitas vezes os bancos não conseguiam entender. Como é que uma empresa está sempre com zero? Porque tudo que ganhava era usado para comprar mais produtos. Até que essa estratégia foi dando muitos resultados em termos de crescimento. A empresa praticamente dobrava de tamanho a cada ano, mas sempre na corda bamba. Porque eles não tinham caixa, tudo era investido em produto. Isso inclusive trouxe alguns problemas ao longo da trajetória da Nike. Eu não sei se ele faria da mesma forma que ele fez, analisando em retrospectiva. Mas a estratégia de viver para o seu negócio, é isso que tem que ser analisado, acabou dando muito certo. Porque depois esse negócio gerou muito, mas muito patrimônio para ele e também para todas as pessoas envolvidas, principalmente aquelas que estavam desde o começo. E essa é a lição número 3, gente. Você contratar bons colaboradores e remunerar esse pessoal muito bem também. Logo no começo da Nike, o Phil Knight ele começou a contratar várias pessoas que eram apaixonadas por corrida. O primeiro funcionário da Nike era um corredor chamado Jeff Johnson. Inclusive, esse nome Nike foi dado pelo Jeff, porque no começo a empresa se chamava Blue Ribbon, que traduzindo significaria fita azul, era um tipo de premiação que os corredores ganhavam quando iam bem nas corridas. E o Jeff veio com esse nome Nike durante um sonho. E ainda bem que ele contratou o Jeff, porque se o nome não fosse Nike, teria sido Dimension 6.
Eu duvido que a Dimension Six teria passado a Adidas em faturamento, porque é um nome muito bosta, gente. Agora a Nike não, tem a ver com a deusa da vitória, então foi uma ótima sacada do cara que foi o primeiro funcionário da Nike e ficou praticamente toda a vida dele na empresa. Inclusive na década de 80, quando a Nike fez seu IPO, Jeff Johnson ficou milionário, porque o Phil Knight também reconheceu o peso que ele e outros colaboradores tiveram na história da empresa. Praticamente todo o staff dele, o pessoal que estava ali na organização, os altos executivos, eram pessoas que tinham começado desde que a Blue Ribbon não era praticamente nada. E esse pessoal foi com ele fiel até o final. E com certeza tiveram uma grande participação na empresa. E durante todo o livro ele sempre repetia uma frase do general americano MacArthur. Ele falava que você deve dizer às pessoas o que fazer, mas não como fazer. Deixe que eles se surpreendam com os resultados. E era mais ou menos o que o Phil Knight fazia. Ele dava muita liberdade para esse pessoal que era realmente qualificado na opinião dele, e os caras produziam muito. A quarta lição é sobre marketing. Como que no começo, quando a Blue Ribbon, eles faziam para conseguir que o tênis tivesse uma fama de ser uma peça bacana, que as pessoas quisessem usar. Eles presenteavam astros do esporte, alguns que nem eram astros ainda, mas eram atletas muito bons de nível juvenil, de nível universitário, para que usassem os tênis. Dessa maneira as pessoas viam esse pessoal usando e achavam que aquele tênis era legal e por conta disso gostariam de comprar também. Hoje a gente vê várias empresas adotando esse tipo de estratégia, empresas pequenas também, com blogueiras, com blogueiros, com pessoas que têm muito público e ganham esse tipo de presente, as pessoas veem elas usando e começam a usar. Só que eles fizeram isso muito antes de surgir esse tipo de estratégia, também deu resultados maravilhosos. Assim eles conseguiam uma publicidade muito eficaz, gastando pouco, o que foi vital para transformar os tênis Nike em objetos de desejo. E o último ponto, que eu acho que é uma característica muito interessante da empresa, é a sua habilidade em se reinventar em episódios de crise. E aqui no livro há vários episódios narrados, eu vou destacar dois. Um em que a empresa teve que pagar, na verdade ela foi multada, entre aspas, né? Acabou que depois ela conseguiu reverter o processo em 25 milhões de dólares, que era o equivalente a um ano de faturamento, porque eles estavam importando tênis, sendo que haveria um comparável muito parecido nos Estados Unidos, feito do mesmo material. Isso foi uma ação orquestrada por empresas rivais que estavam incomodadas com o crescimento explosivo da Nike. E eles conseguiram dar a volta por cima, num episódio que poderia ter acabado com a empresa. Em outro ponto foi quando saiu uma denúncia falando que a Nike estava usando mão de obra praticamente escrava nas suas fábricas localizadas na Ásia. Aqui no livro o Phil Knight fala que só esqueceram de falar que não era uma fábrica da Nike, era uma terceirizada que era utilizada por várias outras empresas. Mas o que a Nike fez? Eles assumiram o erro, pegaram a fábrica, remodelaram e fizeram servir como modelo, que hoje é reconhecido pela ONU como padrão Nike de qualidade na hora de produzir. Então eles pegaram uma crise, assumiram seu erro e saíram muito mais fortes delas depois, mudando inclusive a maneira como a mão de obra nesses países era tratada. Então encerrando, pessoal, essas foram as 5 lições principais que eu tirei aqui do livro A Marca da Vitória. A primeira é sobre posicionamento diferenciado, a segunda é que você deve viver para o seu negócio realmente, a terceira é contratar gente boa e confiar nos seus colaboradores, a quarta é usar essa influência que algumas pessoas chaves têm no mundo para promover o seu produto e a quinta é utilizar toda crise como uma oportunidade de melhoria para que o seu negócio saia mais forte. Mas de antemão já falo que há muito mais coisa aqui na Marca da Vitória, por isso fica novamente a recomendação. Um link do livro vai estar aqui na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um like aqui embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e é isso. Um grande abraço e até a próxima.